Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da indução, hoje nós vamos entender algumas propriedades do circuito chamado circuito RL, né, que é o circuito que a gente junta um resistor com um indutor, ok? Mas antes disso vamos relembrar rapidamente o que nós vimos na aula passada. Então na aula passada nós vimos um conceito de fluxo magnético e a lei de Faraday na sua forma integral. Então a lei de Faraday é uma das equações fundamentais do eletromagnetismo, uma das quatro equações de Maxwell, e que relaciona o campo elétrico a uma variação temporal de um campo magnético. Ok? Vimos a lei de Lenz, que basicamente nos fala que o campo magnético induzido, ou a corrente induzida, ela tem um sentido de forma a se opor à variação do campo magnético externo. Okay? Vimos também a definição de indutância, né, que relaciona o fluxo de campo magnético com a corrente, e vimos o conceito de força eletromotriz autoinduzida, que é aquela que surge numa espira ou num conjunto de espiras quando você tem uma variação na corrente que passa por ela. Ok? Vamos então entender o que é o circuito RL. Para isso vamos relembrar um pouquinho o que era o circuito RC que nós estudamos. Então, o circuito RC, nós vimos, ele tem dois comportamentos, um quando você está carregando o capacitor e o outro quando você está descarregando o capacitor. Então, quando eu ligo o meu circuito na chave, no polo A, eu tenho então o surgimento de uma corrente nesse sentido, devido a essa fonte, e essa corrente vai carregar esse capacitor e nós vamos ter um comportamento da carga que ele tem um termo exponencial aqui. Então, esse é o comportamento da carga. Nós podemos, a partir dessa carga também, analisar o comportamento da corrente, é só derivar essa expressão, e temos também um comportamento exponencial para a corrente. Nessa expressão, nós definimos RC como a constante de tempo capacitiva. Quando agora nós tiramos a bateria de jogo, ou seja, quando nós ligamos a chave no polo S, o capacitor então ele vai se descarregar no resistor R e a corrente então ela passa a ter um sentido contrário ao que tinha anteriormente. Nós então temos uma outra equação para a carga do capacitor e ele então tem também uma forma exponencial. Vamos ver como nós tratamos o circuito RL. Então, o circuito RL ele é muito parecido com o circuito RC, só que aqui a gente tem um indutor ao invés de um capacitor. Duas coisas que nós vamos usar para a análise desse circuito é a força eletromotriz autoinduzida, que vai surgir nesse indutor quando houver uma variação de corrente, e usar a lei das malhas para fazer a soma de todas os potenciais, as diferenças de potenciais ao longo dessa malha. Vamos começar então ligando o nosso circuito em A. Então, ao ligar o circuito em A, essa fonte vai fazer com que surja uma corrente nesse sentido no resistor. Essa corrente ela não aparece no seu valor total imediatamente, ela leva um pequeno tempo até se estabilizar. Nós vimos pela lei de Lenz, ou pela força eletromotriz autoinduzida, que surge uma força eletromotriz no indutor nesse sentido de forma a se opor à variação dessa corrente. Usando a lei das malhas, né, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, aqui eu usei no sentido horário, nós podemos montar essa relação aqui e daqui a gente obtém uma equação diferencial para a corrente. Resolvendo essa equação diferencial, a gente percebe que a corrente ela tem um comportamento que tem um termo exponencial aqui, ok? Aqui nós definimos uma constante de tempo também, chamada constante de tempo indutivo, certo? Agora, à medida que o tempo passa, né, a gente observa por essa expressão aqui, que esse termo exponencial ele vai tender a zero, ok? E aí é como se esse nosso indutor ele tivesse o comportamento de um fio sem resistência alguma. Agora, em particular, logo que eu ligo a minha chave S no ponto A, essa exponencial ela adquire o valor igual a 1, no tempo t igual a 0,
E a corrente, então, no resistor, ela é igual a zero. Então, o comportamento do circuito RL, quando a corrente está aumentando, ele tem uma peculiaridade. Logo que você liga a chave, o indutor ele funciona como um circuito aberto, como um fio aberto. Agora, à medida que o tempo passa, ele funciona como um fio ideal. Agora, essa corrente, então, ela se estabilizou, né? Ela estava correndo, se estabilizou, e agora nós vamos ligar a chave no ponto B. Ao ligar a chave no ponto B, nós tiramos a bateria aqui de cena. Isso vai fazer com que a corrente ela passe a ter um sentido contrário. Ela começa a diminuir por causa da remoção dessa fonte que estava aqui. Bom, ao fazer isso, né, nós vimos que vai surgir uma força eletromotriz no indutor no sentido de se opor à variação dessa corrente. Montando de novo, usando a regra das malhas, a equação, nós vamos ter essa equaçãozinha diferencial, cuja solução nos dá o comportamento da corrente quando ela está diminuindo com o tempo. Ok? Bom, de novo, a gente percebe que após um tempo suficientemente grande, o indutor ele nada mais é do que um fio. Ele é um fio no sentido que ele não oferece nenhuma resistência ao decaimento dessa corrente. Agora, no tempo t igual a zero, ele também é um fio ideal. É como se ele não existisse aqui, somente quando a corrente está decaindo. Okay? A corrente, quando o tempo é igual a zero, ela é somente a corrente que passa por um resistor. Ok? Bom, isso permite que a gente possa generalizar um pouquinho mais aquela nossa tabelinha das leis de Kirchhoff para as malhas. Então, essas três primeiras colunas nós já sabíamos como era, e agora nós então adicionamos aqui qual é a queda de potencial devido a um indutor. Então, quando a gente percorre no mesmo sentido da corrente, nós temos essa queda, que no fundo, né, mostra aqui a direção da força eletromotriz induzida, e nós temos, quando a direção é contrária, esse valor aqui. Ok? Bem, vamos resolver um probleminha aqui para fixar um pouquinho essas ideias. Então, nessa figura, eu tenho um circuito que tem 3 resistores, esses três resistores, eles são iguais, de 9 ohms, e 2 indutores que também são iguais e que têm essa indutância de 2 milihenry, ok? E uma fonte ideal de 18 volts que está aqui. Então a pergunta que ele fala, qual é a corrente que atravessa no instante em que a chave é fechada? Então nós vamos lembrar que logo que a gente fecha a chave, os indutores, eles funcionam como circuitos abertos, ok? Por quê? Porque logo que você ligou a chave, o que está acontecendo é que a corrente está começando a aumentar. Então, nesse ramo do circuito e nesse ramo do circuito, é como se ele tivesse aberto. Então, nós vamos ter somente uma corrente percorrendo o resistor, e isso é um cálculo bastante simples. É só, então, usar a força eletromotriz da bateria, né, e obter, então, qual que é a corrente que passa por esse resistor. Ok? Agora, ele pergunta qual é a corrente que atravessa, né, a fonte, né, depois de um tempo em que a chave permanece depois de um tempo longo que ela fica fechada. Nós vimos que quando se passa um tempo suficientemente longo, os indutores eles se comportam como fios ideais quando você tem um aumento da corrente. Também quando você tem uma diminuição, mas quando você tem um aumento da corrente, que é o caso aqui, né, depois que você tem um tempo suficientemente longo, os indutores serão correntes ideais, serão condutores ideais. Então nós teríamos uma situação como essa de cá, né? Nós temos agora um indutor funcionando como um fio, um condutor ideal, e um indutor funcionando como uma corrente, um fio ideal aqui assim. Então, na verdade, o que a gente precisa é calcular a corrente que passa pela fonte usando um circuito que tem uma resistência equivalente, pois nós temos aqui 3 resistências ligadas em paralelo. Então, o cálculo disso nós já fizemos anteriormente, é um cálculo muito simples. Então, a gente tem aqui uma corrente de 6 amperes. Ok? Bom, agora quando nós estudamos os capacitores, nós vimos que eles tinham a propriedade de armazenar energia nas linhas de campo elétrico entre as suas placas.
Nos indutores acontece uma coisa bastante semelhante. Não é? Os indutores, eles armazenam energia nas linhas de campo magnético que existem ali entre as suas espiras ou dentro de um solenoide ou de uma bobina, ok? Bom, para isso, vamos partir dessa relação que a gente usou no exemplo anterior. Né? Ela é uma relação bem geral e que permite que a gente possa ter, né, uma diferença de potencial associada à diferença de potencial em dois elementos do circuito, que é um indutor e um resistor. Nós vamos pegar essa expressão e multiplicar por I dos dois lados. Então, ao multiplicar por I, eu dou a essa expressão uma propriedade de ser uma potência. Por quê? Se a gente observar esse termo aqui à direita, ela é a taxa na qual a fonte fornece energia ao circuito. Agora aqui da direita, nós temos a taxa na qual essa energia ela é dissipada no resistor na forma de calor. Então o que sobra aqui é também uma taxa de fornecimento de energia e essa taxa ela é armazenada no campo magnético. Então nós podemos chamar essa energia de U de B. Então a derivada de U de B em relação a T, né, porque isso aqui é uma taxa de variação, é igual a L di dt, eu igualei essa expressão, e daqui a gente consegue tirar que essa energia que é armazenada é igual a meio de Li2. Comparem com essa expressão aqui. Então essa daqui é a energia que é armazenada em linhas de campo elétrico e essa energia que é armazenada em linhas de campo magnético. Okay? Essa no capacitor e essa aqui no indutor. Nós podemos também tomar, por exemplo, um solenoide de comprimento A, de área de seção reta A e comprimento L e calcular uma densidade de energia a partir dessa energia que é armazenada nas linhas de campo magnético. Então nós temos essa expressão para a densidade de energia magnética num solenoide num solenoide ideal, ok? Bom, vamos resolver um probleminha para fixar essas ideias. Então nós temos aqui uma tabela que mostra o número de espiras, que é essa coluninha aqui, por unidade de comprimento, a corrente que passa, e a seção reta de 3 solenoides. Okay? Então nós temos 3 solenoides diferentes, o A, o B e o C, e ele pede para ordenar esses solenoides em ordem decrescente da densidade de energia magnética. Então o que a gente vai precisar é esse termo aqui, okay? A densidade de energia magnética. Bom, nós vimos numa aula anterior que o campo magnético de um solenoide, que tem uma densidade de espiras N, é dado por essa expressão aqui. Okay? Então, jogando esse valor, né, na densidade de energia, eu tenho que a densidade de energia ela depende de μ0 I ao quadrado N2 sobre 2. Observem que ela não depende da área da seção reta do nosso solenoide. Com isso, a gente pode jogar esses valores, calcular a densidade para o solenoide A, para o solenoide B e para o solenoide C, e observar que o U de A é igual ao U de B, embora eles tenham áreas diferentes, um tem o dobro da área, e ambos são maiores que o de C. Ok? Bom, pessoal, eu acho que para hoje está legal, então na próxima aula eu vou fazer mais alguns exemplos de indução e indutância. Ok? Então até mais.